Só o Senhor sabe o tempo de preparo, só o Senhor sabe o tempo de renúncia, de intimidade, de coisas que talvez ela não se agrade, ó Pai, mas o Senhor sabe do mover, o porquê, ó Pai, para que ela está aqui hoje. Para que a gente seja moldado, ó Pai, não através da vida dela, mas através do que o Senhor faz na vida dela. Glória a Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha tomar de conta dessa célula, a gente te entrega, ó Pai, e a gente vem agradecer pela rica oportunidade de podermos estar aqui, reunidas e falando do teu nome, de quem o Senhor é em nossa vida. Assim que oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, meninas. Glória a Deus. O Senhor, Amém. Ele ministrou ao meu coração essa palavra. E Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele não faz nada por acaso. Não existe coincidência. Com Deus não existe destino, mas existe propósito. E existe cristocidência. Então, se você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Não é algo maquinado, nem pensado. Como eu disse, eu iria trazer outra palavra que eu estava estudando há meses, já há um mês. E o Senhor, Ele na madrugada de domingo para segunda, o Senhor, Ele mudou a palavra. E o Senhor, Ele bradou no meu coração, Jeremias 29, que é a palavra que nós vamos falar hoje, que é o fogo que impulsiona. A palavra do Senhor ao qual eu quero trazer hoje, ela diz assim: então disse eu, Jeremias disse, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, no nome do Senhor. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. A palavra do Senhor aqui, Jeremias, ele estava conversando ali, e existem momentos da nossa vida em que desistir parece ser a única opção, ou parece ser a melhor opção. Para todos que estamos aqui, todas que estamos aqui nessa célula, todos que estão ouvindo essa palavra, às vezes na nossa vida existem situações em que desistir parece ser a melhor opção para nossas vidas. Porém, quando algo se torna maçante, porque vamos combinar, né? Existem momentos, coisas, intempéries, acontecimentos que virão pressões, virão situações que vêm para nos amassar, que vêm para nos apertar, que vêm ali para trazer de nós o nosso, despertar o nosso pior, coisas que vêm para nos esmagar mesmo. E não estou falando no sentido bom, porque quando estamos nas mãos de Deus sendo esmagados, Deus, ele quer tirar a nossa essência. Mas eu estou falando em situações da nossa vida que vem para nos pressionar, sabe? Que a gente não está suportando ali, que vem para extrair de nós o nosso pior. E são nesses momentos em que parar vem aos nossos corações. Não, eu acho que eu vou parar, sabe? Eu acho que eu vou desistir. E quem estando na presença do Senhor nunca pensou nisso? Porém, irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer que no mundo nós teremos aflições. Mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus já venceu o mundo. Algumas pessoas pregam assim que nós venceremos, mas isso está implícito. Se Jesus venceu, é óbvio que nós como igreja, que nós como parte do corpo de Cristo, sendo ele o cabeça e nós o membro, nós já venceremos. Se nós formos ao final da Bíblia e nós vermos lá, está escrito que a guerra já foi vencida. Nós estamos lutando uma guerra vencida. Porém, as intempéries, porém, as pressões que vêm sobre nossas vidas, aflições, querem nos paralisar. A Bíblia vai dizer que não é quem for vencedor que vai ser salvo. Mas no final do texto que está em Mateus 24, está dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é questão de lutar para vencer, é questão de lutar para perseverar. Não é questão de vencer porque o nosso Deus é vencedor. Nós não estamos lutando uma batalha perdida, nem uma batalha que não tem o final decidido. Nós estamos lutando uma batalha que já é vencida. Porém, nós devemos perseverar. Só que no meio do caminho, muitas vezes, e eu falo isso por mim mesmo, muitas vezes nós queremos parar, porque as pressões vêm para nos atribular e elas vêm para nos esmagar. O mundo espiritual não brinca, amados.
No meu Instagram eu prego, eu faço ali vídeos nas minhas redes sociais, no meu TikTok, e eu tenho falado dessa guerra no Irã. O mundo espiritual não está de brincadeira. Israel é o relógio profético de Deus. E essa guerra é algo que é espiritual, é um cumprimento de uma profecia. Todas as vezes que nós acharmos, será que ele vem dali, será que ele vem daqui, nós temos que olhar para Israel, porque Israel é o relógio profético de Deus. E essa guerra é algo que já está escrito há milênios. Nós que lemos Bíblia, nós entendemos isso. E qualquer âmbito de nossas vidas nós seremos pressionados. Como o povo de Deus, Israel, está sendo pressionado também. Até porque, amados, nós temos que entender que existem situações que se tornam maçantes e ela foge do nosso controle. Nós oramos, jejuamos, buscamos, mas aquilo está nos esmagando de uma tal maneira que nós nos encontramos assim. E nesse contexto que nós lemos aqui, nós vemos o profeta Jeremias. E é nesse momento que Jeremias está. Ele está sendo massacrado pelo mundo espiritual. O profeta Jeremias, o chamado dele, teve muito sofrimento. Alguns estudiosos até vão dizer que Jeremias era o profeta chorão. Quando eu não estava na presença do Senhor, porque eu gosto de me usar como exemplo, eu poderia usar muitas pessoas como exemplo, mas eu não acho isso legal. As minhas pregações, elas são assim, eu gosto de me usar como exemplo, porque eu sei aonde eu falho, eu sei aonde eu preciso melhorar, e Deus, ele fala comigo dessa maneira. E desde que eu vim para o Evangelho, eu era uma pessoa muito dura, sabe? Eu não chorava. Mas quando eu vim para Jesus, eu virei uma manteiga derretida. E todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, eu choro. E Jeremias, ele foi ali, como os estudiosos dizem, que ele era o profeta chorão. Mas se nós olharmos por fora, a gente vai falar, nossa, esse cara só chora. Nossa, esse cara só reclama. Só que Jeremias, o chamado de Jeremias, foi um chamado que teve muito sofrimento. Zombaria, solidão, perseguição. No capítulo 16 de Jeremias, Deus, ele vai virar para Jeremias e vai falar assim: Jeremias, não case-se, não tenha filhos, porque esse contexto que você está vivendo, os filhos morrerão à espada, eles sofrerão. Então não se case, Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta solitário. Jeremias, ele sofreu, irmãos. Ele sofreu perseguição. E por causa de tantos levantes, ele, na sua forma humana, como homem, ele desejou parar o seu ministério. Nesse versículo 9, que parece ser algo tão pequeno, ali mostra Jeremias querendo paralisar o seu ministério profético. Porque vamos ser sinceros, assim, de verdade, sabe? Porque eu gosto de entrar na palavra. Quem em sã consciência quer trazer uma mensagem que vai de contra o que as pessoas querem ouvir? Ninguém. Obviamente, se você estiver pregando algo que as pessoas não querem ouvir, você não será bem visto, você não será bem quisto, você não será bem-vindo em muitos ambientes. E isso aconteceu com Jeremias. E somente pelo fato de nós estarmos levando o evangelho de Cristo conosco, de nós levantarmos a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero mais essa vida de prostituição, de luxúria, de engano, de mentira. Entra na minha vida, Jesus, alcança a minha família. Só por esse fato nós já seremos odiados por alguns. Se não dizer por muitos. E isso é terrível, sabe? Porque a nossa natureza humana, o nosso ego, muitos quando vêm para Jesus querem dizer que é santão, e eu não consigo pregar um evangelho assim, arrotando santidade. Não, eu tenho os meus defeitos. Em Filipenses 1,6 vai dizer assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, porque o Senhor, ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo, até o dia da sua vinda. Aleluia. E nós devemos entender, irmãos, que nós não somos super crente. Nós vamos falhar. Aleluia. E se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós desistimos. O que me faz permanecer de pé é entender que a minha caminhada com Cristo, as minhas renúncias aqui nessa terra, não valerá apenas a pena. Eu vejo algumas pessoas pregando assim: vai valer a pena ser fiel. E eu entendo. Ótimo, bonito.
lindo o contexto. Porém, eu não aderi somente a essa verdade. Não vai valer a pena. Vai valer a eternidade. E muitos não têm pregado sobre a eternidade. Nós só permaneceremos fiéis, nós só permaneceremos firmes se nós entendermos que é sobre uma eternidade com o Senhor. Quando a nossa natureza humana, o nosso ego, nós queremos ser aplaudidos. E Jeremias, ele não foi. Nós queremos ser elogiados, queremos ser tratados com zelo, com amor, com admiração por outras pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que ela diz assim: você quer ser aplaudido em um mundo que crucificou o seu Senhor? E quantos estão subindo em púlpitos? Isso acaba comigo. Porque um dia eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá dom de cura. Senhor, me dá dom de operação de maravilhas. Não pedi o dom de revelação, mas Deus me deu. Deus me revela muitas coisas, né? E um dia eu pedi: Senhor, me dá um dom de discernimento de espírito. E, irmãos, que coisa difícil. Eu jejuei por isso. E quantos lugares que eu entro, quando a pessoa sobe no altar, Deus me mostra que a pessoa, ela não está firme com Deus. E aquilo me mata por dentro, porque eu falo: Senhor, visita, Senhor, essa alma, traz arrependimento. Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que ai daquele que acrescentar uma vírgula a essa palavra, ou ai daquele que tirar algo dessa palavra, a sua parte na árvore da vida lhe será tirada. E isso é algo muito sério, irmãos. Quantos estão vivendo a sua vida aleatória, sem entender que nós sofreremos aqui, mas tudo aqui vai passar. E as pessoas, elas não entendem isso. Eu falei para Deus, Senhor, conduz, Senhor, essa palavra. Porque no momento que Deus me deu essa palavra, eu estava orando. E eu falei: Senhor, é tão difícil levar uma palavra que as pessoas não querem ouvir. Desde que Deus me chamou, Ele me chamou para pregar uma palavra que as pessoas não querem ouvir. Que é uma palavra de arrependimento, uma palavra que exorta, mas eu exorto, irmãos, não é apontando ninguém, porque Deus, Ele fala primeiro comigo. Ele fala: se conserta, Bárbara, você precisa descer mais, você precisa mudar mais. Esse cenário que está acontecendo no Oriente Médio agora, todas as nações apontadas para Israel, o cerco está se fechando, Jesus está voltando. Isso implica em quê? Na minha e na sua vida. Nós devemos ser como Jeremias. Jeremias sofria por aquele povo, um povo que não queria ouvir a pregação dele. Gente, Neemias, isso aqui Deus me falou agora. Neemias, ele não conhecia Jerusalém. E quando Neemias, ele recebeu aquela notícia, Neemias, ele jejuou e chorou. Neemias chorou pela nação dele. Eu não sou de Israel, mas quando eu vejo o cerco se apertando, o meu coração dói. Quando eu vejo pessoas descendo a sepultura sem conhecer Jesus, o meu coração dói, porque eu não quero a salvação só para a minha família. Você está dizendo isso para dizer que você é melhor do que eu, Bárbara? Não, jamais, eu não valho nada. A minha natureza adâmica, ela é caída, ela é pecaminosa. Se não fosse o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus, eu não estaria aqui hoje pregando. Quando eu postei que eu ia fazer essa célula, e eu nem coloquei nada de Estados Unidos, nada disso. Eu apenas coloquei ali: eu vou trazer uma palavra para você que está querendo parar. O Senhor, Ele quer te impulsionar, porque quantos foram magoados dentro de uma igreja? Por pessoas que não têm sabedoria, por pessoas que querem pregar dando lapada nos outros, mas não prega a verdadeira eternidade. Não ensina que as pessoas, elas vão morrer e elas terão uma vida eterna ou uma condenação eterna. Não ensina as pessoas a guerrear, porque o mundo espiritual é real. Aqui no Brasil a gente brinca de ser crente, irmão. E é uma mensagem dura que as pessoas não querem ouvir. Eu não dou chave, eu não dou porta. O Senhor, Ele não fala comigo assim. Eu queria, irmãos, falar: olha, Deus está te dando isso, Deus vai te dar aquilo. Às vezes Deus, Ele me usa
para falar para algumas pessoas e já se concretizou. Olha, Deus está te dando uma casa nova, Deus está visitando o seu celeiro. E o Senhor, Ele dá, o Senhor, Ele é poderoso para dar. Mas o Senhor, Ele não fala comigo assim. Ele fala: Bárbara, você precisa andar em santidade, porque sem santidade você não poderá ver a minha face. Algumas vezes o que Deus Ele tem para a sua vida, amado, será muito difícil como o que Ele tem para mim. Quantas vezes eu já quis parar e eu falei assim, Senhor, as pessoas elas não gostam de ouvir a mensagem que o Senhor me entregou. Porque desça na casa do oleiro, mude a sua vida. O que você está pecando? Toda vez que eu jejuo, amadas, todas as vezes, não é para Deus me entregar nada, é para eu me aproximar dele. Todas as vezes que eu jejuo, ele me mostra onde eu estou falhando. Todas as vezes ele fala: Bárbara, isso aqui está calando a minha voz na sua vida. Todas as vezes que eu estou jejuando, que eu desço em jejum, o Senhor fala: Bárbara, para de assistir isso. Para de falar com tal pessoa. Bárbara, para de seguir essa pessoa. Bárbara, irmãos, até série, qualquer coisa, Deus Ele fala comigo. Parece ser uma loucura. Parece que é coisa de pessoa fanática. Aleluia. Mas não, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te mostra o que desagrada Ele na sua vida. Porque nós somos falhos. O que Deus Ele às vezes tem para a sua vida vai ser muito difícil, mas também muito importante. Talvez é muito pesado, mas é de grande valia para concretizar o que Deus está fazendo sobre a face da terra. Eu sei que todos nós já pensamos em parar, em desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer, sabe? Até porque geralmente o que Deus Ele tem preparado para nós é totalmente discrepante da nossa realidade atual. Às vezes Deus fala assim: olha, você vai abençoar muitas vidas e talvez você não tenha ali nem a comida para o dia seguinte. Talvez o Senhor Ele fala assim: olha, você vai pregar e talvez você não tenha eloquência para falar. Tem pessoas que às vezes nem terminou os estudos. Olha, você vai ser uma grande cantora e talvez você não consegue cantar. Deus, geralmente, aquilo que Ele nos promete destoa da nossa realidade. O Senhor, Ele sempre promete coisas muito maiores do que nós. Eu tenho certeza de que quando o Senhor Ele colocou no coração dessas mulheres aqui que fizeram essa célula, que criaram esse sistema, quando o Senhor Ele colocou o coração de vocês de criarem isso aqui, Ele prometeu grandes coisas. O Senhor, Ele deve ter falado: vou alcançar muitas vidas, muitas mulheres. Porém, tudo começa pequeno. E a gente acha assim que é naquela hora, né? Que Deus vai fazer assim, ó. Mas tudo com Deus, o Senhor, Ele nos ensina. A Bíblia, ela nos instrui. Se tu fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E quantos que estão aqui ouvindo essa mensagem, hoje vivem coisas que um dia já oraram. E isso não é mensagem motivacional, isso é a fidelidade do nosso Deus. Deus, Ele sempre irá requerer de mim e de você aquilo que para nós é muito difícil, aquilo que nos tirará da nossa zona de conforto. E sair de onde está cômodo, amados, dói. Jeremias, ele foi arrancado da sua zona de conforto para obedecer à voz de Deus. E Deus, Ele faz isso comigo e com você. O Senhor, Ele faz isso conosco. Jeremias, ele era de uma família sacerdotal, se nós formos ver a história. O trabalho de Jeremias, se ele fosse seguir aquilo que estava dentro da sua família, era servir dentro do templo. Jeremias, ele teria que servir, ele iria ser sacerdote. No dia que ele fosse escolhido, ele ia lá, ia botar as brasas no altar, ia trocar os pães, a proposição. Ele ia fazer o trabalho sacerdotal. Mas Deus não chamou Jeremias para dentro do templo. Deus chamou Jeremias para fora. Parece que nós estamos lendo a grande comissão de Mateus 28. Ide, pregai o evangelho. Nunca foi sobre vinde, mas sempre sobre ide.
Paulo, ele foi até as pessoas levar o evangelho. Jesus, ele foi até as pessoas levar o evangelho. E conforme eles caminhavam, Deus ia trazendo pessoas para perto deles para caminhar junto com eles. Então o evangelho do Senhor, ele se move. Jeremias, ele foi arrancado da sua zona de conforto. Jeremias, como eu disse, era de uma família sacerdotal. Era a sua zona de conforto. Era o que ele viu a sua família fazer. Era o que ele deve ter aprendido a fazer. Mas Deus chamou Jeremias para ser profeta. Ele mesmo vai dizer ali no começo do seu livro: mas eu sou uma criança, eu não sei falar, eu falo como criança. E talvez você esteja aqui hoje assim. Deus já mandou você fazer algo, Deus já mandou você executar algo, e você não se acha capaz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu amo a Bíblia. E na Bíblia existem todas as respostas para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor, assim como um celular, como uma impressora, como uma máquina de lavar que vem com um manual de instrução, nós seres humanos, nós viemos com um manual de instrução que é a palavra do Senhor. Muitos acham muitas coisas, muitos pregam muitas coisas, mas eu ainda fico com a Bíblia. Porque se tem algo que Deus ele é fiel, é com a sua palavra. Porque se nós formos parar para pensar, Jesus ele é a palavra. Em João vai dizer: e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. E talvez você esteja aqui hoje assim, achando que você não é capaz, mas a palavra do Senhor ela vai dizer, não é o que eu, Bárbara, acho, porque o que eu acho não importa. Ela diz assim: ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. O Senhor, ele está te capacitando nessa noite. Creia, não é o que eu estou falando, porque a minha palavra ela é vã, ela é vazia, mas é a palavra de Deus. O Senhor, ele está te capacitando. Se Deus mandou você fazer algo, só comece. Só obedece, que Deus vai te instruindo no caminho. O Senhor, ele vai te instruir a prosseguir. Obedeça a voz de Deus, assim como Jeremias obedeceu. Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas ele disse, não temas diante dele, porque hoje eu te levanto, aleluia, para pregar uma mensagem dura, povo de dura serviço que não vai querer ouvir. E eu quero decretar nessa noite, aleluia, que o Senhor está levantando uma geração forte de homens e mulheres fortes que não temem os fariseus, que não temem as bocas do leão, que não temem ter um avivamento para vir sobre a nossa nação. E quando eu falo isso, meu coração ele treme na presença do Senhor, porque Deus não está procurando os capacitados, mas ele está procurando aqueles que estão dispostos a obedecer, independente das perseguições, das zombarias. Jeremias foi zombado, foi perseguido, foi metido num cepo, foi jogado dentro de uma... Aleluia! Ninguém queria ouvir a mensagem de Jeremias, mas Deus era com ele. E o Senhor, ele me levanta nessa noite. Como eu disse, eu não sou nada. E enquanto eu falo, as lágrimas elas molham o meu rosto, porque eu sei que Deus ele está falando primeiro comigo. Não para, Jeremias. Aleluia, não para, porque eu sou contigo. Começa aquilo que Deus mandou você fazer. Jeremias obedeceu. E, irmãos, que vida difícil desse homem. Nesse versículo Jeremias 29, que diz, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi como fogo ardente no meu coração. Jeremias, ele levava uma mensagem dura ao povo de Judá, ao povo de Deus. Por causa disso, Jeremias enfrentou rejeição. Por causa disso, Jeremias, ele sofreu zombaria. Jeremias foi zombado, como eu sou zombada.
Muitas pessoas elas dizem que é uma mensagem que os outros não querem ouvir. E as pessoas falam, você tem que pregar aquilo que os outros querem ouvir para manter as portas abertas. Mas um dia eu falei com o Senhor, eu prefiro que todas as portas, Senhor, da terra se fechem, mas que a porta do céu continue aberta para mim. Em Apocalipse 4:1 vai dizer, eis que eu te ponho uma porta aberta no céu. Ali era o próprio Jesus falando com João, sobe, vem e vê. E eu quero dizer para você, mesmo que todas as portas se fechem, fique com a porta do céu. Porque um dia você vai descer à sepultura. E o seu corpo, ele é pó. Para o pó ele vai voltar. O seu espírito é de Deus. E assim que você descer à sepultura, o Senhor ele tomará de volta para ele. Mas a sua alma ela é eterna. E a eternidade é muito tempo, irmãos. Como talvez você quer passar uma eternidade com Deus, talvez você não consegue passar um tempo aqui com Ele. Eu sei que nós vivemos uma vida corrida, mas não negocie o seu relacionamento com Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Jeremias, ele sofreu rejeição. Jeremias foi zombado, perseguido, uma perseguição constante e ferrenha. Ele está ferido, irmãos, nesse versículo aqui, 29. Depois marque para você ler na sua casa. Não fique só com as minhas palavras, porque como eu disse, eu sou falha, eu sou humana. Minha natureza adâmica ela é caída, ela é pecaminosa. Mas peça para o Senhor revelar para você, porque Deus ele dá a revelação. A Bíblia vai dizer em Tiago, peça sabedoria a Deus que livremente dá a quem pede. Mas não duvide, peça com fé, para que você não seja como as ondas do mar. A primeira vez que eu preguei Jeremias 29, capítulo 20, versículo 9, que diz, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no nome do Senhor, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite, amadas. Que Jeremias, nesse momento da vida dele, ele quis parar. Jeremias, ele quis paralisar o chamado dele. Isso, Jeremias capítulo, isso, obrigada aí por ter escrito aí. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias ele tá cansado, sabe? E quantos talvez estão aqui ouvindo a minha voz agora e estão cansados? Cansado talvez de lutar contra um sistema religioso que não agrada ao Senhor. Um sistema que são tantas festas, tantos eventos e o povo lá fora morrendo. E o evangelho não está sendo pregado, porque se nós formos raciocinar, a Bíblia vai dizer que esse evangelho será pregado a todas as criaturas e aí o Senhor virá. Se ele não veio, é porque ainda não foi pregado. Jeremias ele está ferido, cansado de anunciar uma mensagem que ninguém quer ouvir. E talvez você esteja assim hoje. Talvez você prega para sua família, você fala, você anuncia, você talvez tenha montado algo, você tenha colocado algo no seu coração e você está cansado. E eu estou pregando para pessoas assim que estão cansadas. Como Jeremias estava. Jeremias decidiu parar. Mas isso nos mostra algo muito real, irmãos. A gente pode olhar pelo lado pejorativo e falar Jeremias era um fraco. E nós somos fracos mesmo, porque a Bíblia mesmo vai dizer, ele olha para Paulo e diz, Paulo se glorie das suas fraquezas, porque é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. Como eu disse, eu não acredito em coincidência. Deus ele usa a nossa dor para curar alguém. O meu marido, uma vez eu vi ele pregando, e hoje o pregador que eu mais gosto de ouvir é o meu esposo. Não puxando sardinha para o lado dele, mas porque eu gosto muito da pregação dele, que é uma pregação cristocêntrica, que
que fala sobre salvação, sobre eternidade, e é o que Deus ele me levantou para pregar também. Então, nós temos ali a mesma linha de raciocínio. E ele falou uma vez, quando nós estamos com dor de garganta, né, e a gente toma remédio e não sara, o que a gente faz? A gente vai lá e toma uma injeção. E geralmente essa injeção é dada no braço ou no bumbum, né? E que engraçado, a minha dor é na garganta, mas a injeção foi dada aqui ou no meu bumbum. O que essa parte do meu corpo ela vai fazer? Ela vai levar a cura até a outra parte do corpo que está doente. E muitas vezes você não entende o processo que você está passando. Deus ele quer usar você como um membro para curar outro membro do corpo de Cristo, porque todos nós somos membros de um corpo, muitos membros em um corpo. A sua dor vai curar alguém. E Jeremias foi usado para pregar para aquela nação que estava indo de contra a palavra do Senhor. Aleluia. Jeremias decidiu parar. Isso pode nos mostrar que Jeremias é fraco, mas nos mostra algo muito real, que até os escolhidos decidem parar. Jeremias não era escolhido pelos homens, mas era escolhido pelo Senhor. Como Paulo, ele mesmo vai dizer em muitas cartas, apóstolo de Cristo, não eleito pelos homens, mas pelo Senhor. E quantas vezes nós nos encontramos assim, o maior sinal de que você foi chamado por Deus. Escute isso, grave isso, se você não gravar mais nada, grave isso. O maior sinal de que você foi chamado por Deus, que o seu chamado ele vem de Deus, é você querer parar. É toda hora você querer parar, falar, eu não aguento mais, tá pesado, tá difícil, Senhor, por que eu não quero? Até porque, irmãos, o diabo ele não rouba casas vazias. O diabo ele não vai tentar roubar, ele não vai tentar paralisar algo que não pode atrapalhá-lo. Ele vai investir pesado em alguém que pode dar falência no inferno. E eu quero dizer para você, não cale a sua adoração. Não cale aquilo que Deus te entregou. Porque o diabo ele está vindo com força sobre a tua vida, colocando depressão, ansiedade, crise, pensamento acelerado, coisa de todos os momentos, para você parar, porque ele sabe aonde você vai chegar. O diabo tem dom de revelação, irmã Bárbara? Não, mas o cão ele vê a movimentação do céu na sua vida. Tem pessoas que estão aqui hoje ouvindo a minha mensagem, o Senhor ele me fala e eu acredito naquilo que Deus ele fala comigo. Que o diabo ele tenta te matar desde o ventre da sua mãe. Você nasceu de uma maneira muito difícil. Aleluia. Quase que a sua mãe perdeu você. Porque o diabo ele via a movimentação do céu ao seu redor. E hoje não é diferente. Você está sendo muito atacada. Quantas pessoas têm sido alcançadas através desse trabalho aqui, dessa célula? Quando Deus ele me dava essa palavra, ele falava muito dessa célula aqui. Quantas pessoas têm sido alcançadas através da internet? Quantas pessoas têm sido alcançadas? Imagina, irmãos, imagina o apóstolo Paulo com essa ferramenta. Se o cara preso, ele conseguiu escrever cartas que perduram até o dia de hoje para falar conosco, Igreja de Cristo, em todas as partes do mundo. Você imagina ele com uma ferramenta poderosa dessa? Meu Deus! Paulo iria bombardear a terra com a palavra do Senhor. E Deus ele me falava muito sobre esse trabalho aqui, sobre essa célula. Ele me dizia assim que esse projeto ele nasceu primeiro no coração de Deus. Esse projeto aqui, ele nasceu primeiro no coração de Deus. Então Deus ele está dizendo, não é tempo de paralisar esse trabalho. O Senhor ele tem crescimento para essa obra. Até porque para Deus não existe barreira nem fronteira e com a internet, então temos muitas vidas para alcançar através desse trabalho. O versículo que nós estamos lendo, Jeremias 29, para você não esquecer. Jeremias ele quis parar. Ele quis paralisar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Mas o fogo ardente não deixou Jeremias parar. Foi algo que imediatamente Jeremias ele nem pensou muito, porque Deus imediatamente derramou um bálsamo no seu coração. Então me disse,
Não me lembrarei dele e não falarei mais o nome do Senhor. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. O que uma vírgula pode mudar? Eu não acredito, sabe, que a palavra do Senhor ela foi feita por acaso, não. Eu creio nessa palavra com toda a minha alma, com toda a minha força. E essa vírgula aqui, não me lembrarei mais dele, não falarei mais no seu nome, vírgula. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Aquela vírgula mudou tudo, porque o fogo do Senhor inundou o coração de Jeremias. O fogo, ele aqui, nessa passagem, representa o propósito que Deus colocou dentro de Jeremias. Mesmo em meio à exaustão, a força sobrenatural, o renovo, a força sobrenatural de Deus renovou a paixão dentro do peito de Jeremias. O que nos impulsiona não é motivação humana, mas é o fogo do Espírito Santo. Nós não teríamos capacidade de suportar as zombarias, não teríamos capacidade de permanecer mesmo em meio a uma geração incrédula. Mas o que nos impulsiona não é uma motivação humana, não é porque eu prego bem, eu canto bem, até porque esses que vivem dessa maneira serão passados como a erva. E o Senhor ele vai dizer: ai dos falsos profetas, que profetizam em meu nome aquilo que eu não mandei profetizar. Ai de vocês. E o ai do Senhor é duro, viu? Então o que nos impulsiona não é a minha eloquência, não é o meu estudo, não é... ai, nossa, que lindo. Não. Mas é o fogo do Espírito Santo. Sem ele nós não poderemos fazer nada. Não é sobre vontade todo dia. Não é sobre ter vontade todo dia. Não é sobre você estar, todo dia, não. Mas é sobre estar cheio daquilo que vem do céu. Como eu disse, a eternidade. O que motivava grandemente a geração antes de nós, porque hoje nós ceifamos aonde não semeamos. Isso é Bíblia. Pedro vai dizer lá, nós ceifamos aonde não semeamos. Quem semeou foi a geração passada de nós, os tiozinhos, as tiazinhas ali de oração. Por que que eles eram assim, mesmo passando fome, mesmo com chinelo, com prego ali, mesmo sem internet, mesmo sem nada, mesmo com dificuldade, porque era pregada a eternidade. O que não é sobre ter vontade todo dia, mas é sobre estar cheio daquilo que vem do céu. Não vai valer a pena servir a Deus, vai valer a eternidade. Que isso fique gravado dentro do seu coração. É sobre a eternidade. A nossa vida não acaba aqui. Jeremias ele até tenta segurar aquilo que ele está sentindo, mas o fogo de Deus não é apenas consolo, não é apenas renovo, mas o fogo de Deus o impulsiona. E é por isso que essa mensagem ela tem esse título, o fogo que impulsiona. Se Deus colocou algo dentro de você, amada, nada pode calar, só você. Nada pode parar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, só você. Nada pode parar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, só eu. Se Deus colocou algo dentro de você, se há um chamado, um dom, uma missão, o fogo vai te mover outra vez. Aleluia. Se você paralisou aquilo que Deus ele colocou sobre a tua vida, o fogo vai te mover outra vez. Mesmo ferido, você vai pregar. Mesmo cansado, vai resistir. As afrontas, as zombarias, o peso e a pressão espiritual. Porque o fogo, ele é maior que a dor. O fogo de Deus é maior que a dor que você está sentindo. O fogo de Deus é maior do que o sentimento de desistência que você está sentindo. O seu chamado não é sobre você. Quando nós entendermos que não é sobre aqui, que é sobre a eternidade, que o nosso chamado não diz respeito somente a nós, nós não vamos parar. Por que que Paulo, ele suportou, gente, sofrer pra caramba? Ele era rico. Se você for estudar a palavra, Paulo, ele tinha condições. Paulo deixou tudo para trás pelo evangelho, porque ele entendeu que o chamado dele não dizia somente respeito a ele, mas dizia respeito à família dele, até uma geração, que somos nós que estamos aqui hoje. Por isso nós temos o Novo Testamento.
Porque quase 50% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. O fogo de Deus sempre será maior do que a dor. Deus, ele não quer, através dessa palavra, apenas te consolar, te aquecer. Ele quer te impulsionar. Como eu disse, eu iria pregar outra coisa. Mas Deus, ele conhece os corações, ele conhece as pessoas que estão aqui, ele conhece as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. O fogo de Deus não é apenas para te arrepiar, para te aquecer, para você dar um glória a Deus, aleluia, ali em 2 horas de culto, no momento dessa célula, desse vídeo. Mas é para te impulsionar. O fogo que te envia é o fogo que te move. E assim como Jeremias, eu já falei sobre Paulo, nós vemos Paulo. Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas que a sua vontade era morrer para estar com o Senhor. Mas o amor que ele tinha pelas almas e o chamado dele, o fogo ardente dentro do seu peito, o impulsionava a permanecer vivo. Paulo sofreu, foi perseguido, Paulo foi prisioneiro, Paulo foi açoitado, Paulo foi quase apedrejado, Paulo foi picado por uma víbora, Paulo foi expulso. Mas o fogo do chamado era maior que a dor. Aleluia. Eu creio, o Senhor, Ele dá tudo completo para nós. E se nós formos perceber, uma mensagem, ela nunca será completa se nós não colocarmos Jesus nela. Porque a Bíblia toda, ela é cristocêntrica. Então eu quero falar do maior pregador, do meu amado, daquele que me viu quando ninguém mais me via, daquele que te viu quando nem você se via. Jesus, ele também passou por isso. No Getsemane, jardim de prensa, lugar de prensa, ele estava ali. E a Bíblia vai dizer, e muitos médicos e a ciência já comprovou, que quando nós estamos em uma aflição muito grande, nós suamos sangue. E Jesus, ele suou sangue no momento do Getsemane, porque a aflição de sua alma era tamanha que as palavras não conseguiram expressar. E ele diz: passa de mim esse cálice. Que loucura! Jesus era Deus. Ele se usurpou de sua glória, porque mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele estava em sua forma humana. Mas ele disse: passa de mim esse cálice. Nesse momento, Jesus, ele queria passar dele o cálice, ele queria desistir. Para nos mostrar que ele passou pelos mesmos problemas que nós, pelas mesmas aflições que nós. Todas as outras religiões, amados, e aqui eu não estou pregando religião, porque não foi a religião que me salvou e não é ela que vai me salvar. Mas é crer em Jesus Cristo, crer que ele veio para morrer por mim e para me dar uma chance de escolha, uma chance de vida eterna. Eu estou pregando o Evangelho, e o Evangelho é as boas novas. Todas as outras religiões, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente chegar até Deus. Mas o Evangelho não. Deus, ele veio até nós. Deus, ele desceu. Se usurpou do seu poder para passar pelas mesmas dores que eu e você. Isso é muito forte. Ele não precisava. Mas ele cumpriu. Quando ele estava ali no Getsemane, o fogo do chamado, o fogo que impulsiona de completar o seu propósito, ele diz: passa de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que o chamado não dizia respeito somente a ele, mas a todo o mundo. Todo mundo. O seu chamado não diz respeito somente a você. O seu chamado diz respeito a toda uma geração. Não pare. No fim, o que Deus ele me trouxe aqui para falar é isso. Não pare. Jesus, ele diz: seja feita a tua vontade. Por isso devemos aprender da palavra, amados.
A Bíblia é o único livro que você vai ler na companhia do autor. Eu poderia ser como tantos outros pregadores, doutores, e querer a mensagem só para mim, para eu pregar, para eu falar, para eu manipular, para eu fazer. Mas não. Todas as vezes que eu trago a palavra, eu tenho prazer em te convidar a ler a palavra também. Porque a Bíblia é o único livro que você vai ler na companhia do autor. Precisamos conhecer Deus através de sua palavra. Pare de apenas ouvir o que os outros pregam. Eu falei isso aqui no começo. Pare de apenas ouvir o que os outros pregam. Comece você a buscar experiências com Deus através de sua palavra. A palavra era o fogo que impulsionava Jeremias. Era a mensagem que tinha dentro dele. Era isso que impulsionava Jeremias. Paulo, tantos outros. E foi a palavra que impulsionou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cumprir o seu propósito sobre essa terra. Porque Deus, ele não vai de contra a sua palavra. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor ela é tão afiada quanto uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão das almas, células, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os desejos do nosso coração. Paulo, ele diz em uma de suas cartas, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Deus, ele me chamou para isso. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele estava dizendo, eu posso fazer tudo, mas se eu não pregar, ai de mim. Então, quer dizer, eu tenho que concluir aquilo que Deus ele colocou no meu coração. No caminho de Emaús, tinham 2 discípulos e eles estavam indo ali pelo caminho de Emaús. E eles estavam tristes, eles estavam indo embora de Jerusalém. E eles estavam cansados, tristes, em meio a um cenário de desistência. Eles estavam num cenário de desistência, amados. E estavam conversando entre eles as coisas que há pouco tempo estavam acontecendo ali em Jerusalém. Que Jesus havia morrido e parecia que a salvação que ia vir, que ia livrar eles da mão de Roma, porque eles ainda não haviam entendido o que Jesus veio fazer. Eles não haviam entendido o reino que Jesus estava estabelecendo. E quem aparece no caminho? Jesus. O próprio Jesus. Ressuscitado. E ele começa a falar com eles sobre a sua palavra. E eles convidam Jesus para passar com eles ali à noite, porque eles viram que estava anoitecendo. Eles falaram assim, fica conosco, né? Não vai embora. Eles constrangem Jesus a comer pão com eles. E Jesus, ele senta à mesa e parte o pão. E naquele caminho Jesus, ele tinha explicado tudo, toda a palavra do tempo de Moisés, mostrando por que ele deveria padecer, por que ele deveria morrer e tal, explicando tudo, desde o Antigo Testamento até aquela concretização ali do ato de Cristo. E quando ele parte o pão e dá graças, Jesus, ele desaparece. E aqueles homens que estavam com os olhos fechados, os seus olhos são abertos e eles reconhecem Jesus. Aleluia. E eles dizem um para o outro nessa passagem assim. Eu vou ler na Bíblia aqui. Porventura, não ardia em nós o nosso coração? Quando pelo caminho ele nos falava e quando ele nos abria a Escritura? Através da palavra de Jesus, o coração daqueles homens ardeu. O fogo da palavra, o fogo que impulsiona, entrou dentro do coração daqueles homens. E aquele cenário que era de desistência no caminho de Emaús, aleluia, se tornou um cenário de busca, de impulsão, porque naquele momento, aqueles homens que estavam indo embora, eles voltaram correndo para Jerusalém. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que vai dizer, depois você leia, para não falar aquela menina lá, é 7:1. Leia a palavra do Senhor.
O fogo da palavra ardeu no coração daqueles discípulos e eles voltaram correndo para Jerusalém, cheios do fogo que impulsiona, testificando da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Nós vimos ele, nós falamos com ele, nós comemos com ele. E quando ele falava, o fogo queimava no nosso coração. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje aqui.